O que realmente faz um deck ser considerado sem habilidade? Bom, para muita gente, a resposta é simples. É aquele deck que te vence sem esforço. É aquele deck que te atropela e ainda faz parecer que você que é o jogador ruim. Só que quando a gente olha de uma forma mais objetiva, um deck sem habilidade é aquele que você praticamente não precisa pensar ou muito menos saber jogar para ganhar. É só juntar as cartas certas, montar um único push básico e na maioria esmagadora das vezes, a torre do seu adversário vai cair. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, os 5 decks mais no skill do Clash Royale. E antes de continuar, deixa nos comentários pra mim qual você acha que é o deck que merece esse título. Para abrir essa lista, nada mais justo que um deck que só jogadores raízes vão realmente lembrar, o lendário Corredor com Gelo. Esse deck aqui não era apenas forte, ele era malicioso, um verdadeiro deck de safadeza, feito para vencer no susto e na surpresa. Quem jogava Clash Royale nos primeiros anos com certeza lembra quanto esse deck era irritante. Esse deck viveu seu auge lá atrás, em uma época em que o gelo durava praticamente 10 segundos e parecia congelar não somente as tropas, mas também a alma do adversário. Ele dominava principalmente nas arenas mais baixas, onde ninguém esperava aquele feitiço caindo do nada. O motivo desse deck ser considerado um deck sem habilidade nenhuma é simples: ele não exige construção de nenhuma jogada, não exige leitura de jogo, não existe paciência, não existe contagem de elixir, é tudo sobre pegar o adversário desprevenido. Você joga o corredor na ponte, espera o adversário reagir no desespero e no momento exato você dá um gelo em todo mundo. O deck era bizarramente simples, você ciclava cartas baratas, espírito de gelo, esqueleto, golem de gelo, qualquer coisa que te levasse a ter o corredor o mais rápido possível. Quando o gelo voltava para sua mão, era só repetir o processo: corredor na ponte, o adversário responde com o que tem, mini tanque, defesa, tanto faz. Você congela tudo e assiste o estrago acontecer. Em poucos segundos, a torre perdia uma quantidade absurda de vida sem ter chance real de resposta. Com o tempo, o gelo foi nerfado várias vezes, a duração diminuiu, o efeito ficou mais fraco e o feitiço perdeu aquele impacto injusto que tinha. Aos poucos, ele foi sumindo do meta e hoje em dia ele aparece raramente no meio da mid ladder. Seguindo a nossa lista, a gente entra em um dos decks mais odiados de todos os tempos, o beatdown de golem de elixir. Esse deck foi o auge do empurra tudo e reza, só que rezar nem era necessário, ele explodiu logo depois da chegada da curadora e simplesmente tomou conta de tudo. Era impossível entrar numa partida sem cruzar com esse deck, e o sentimento era de impotência, porque parecia que o deck jogava sozinho. O conceito já era quebrado desde sempre, uma carta muito barata com uma vida absurda que ainda se dividia em várias partes. O detalhe negativo era que ao morrer, ela dava elixir pro adversário, só que na teoria parecia justo, na prática não mudava nada. A curadora mantinha tudo vivo com cura constante, enquanto a bruxa sombria enchia a arena de morcegos, adicionando dano, pressão, distração. Cara, quando esse push começava a andar, simplesmente ele não parava. Você podia defender, defender e defender, e mesmo assim sentia que estava perdendo o tempo todo. O cara só precisava juntar as cartas, soltar tudo junto e assistir a partida acabar. No elixir simples, você basicamente ignorava a defesa, tomava dano sem peso na consciência, ciclava cartas, aceitava alguns hits e só pensava em uma coisa: criar vantagem de elixir. A verdadeira partida começava no elixir duplo, e era ali que o roteiro se repetia como um ritual: golem de elixir atrás da torre do rei, curadora, bruxa sombria e já era. Era só observar o desastre se formar. Se você quisesse deixar tudo ainda mais roubado, ainda dava pra você colocar um bebê dragão ou então um dragão elétrico. E meu amigo, junto com uma fúria para acelerar todo mundo, não tinha como parar. Hoje, em 2025, ele é bem mais fraco do que no seu lançamento. A cura não sustenta mais como antes, o golem de elixir derrete a vida muito mais rápido e aquela sensação de invencibilidade ficou no passado. Ele ainda aparece de vez em quando na mid ladder, mais longe de ser o monstro que já foi. Então, a gente chega a um pesadelo mais recente, um deck que ainda está fresco na memória de algumas pessoas: Gigante Goblin, P.E.K.K.A, Fúria e Máquina Goblin. Meu amigo, esse deck dominou ao longo de 2024 e no começo de 2025. A proposta do deck é simples: fazer um push gigantesco que sai totalmente do controle do jogo adversário. Se você consegue qualquer vantagem mínima de elixir, a partida praticamente acaba ali. O segredo da força desse deck está na sinergia absurda entre suas cartas.
cartas. O Gigante Goblin funcionava como tanque, avançando lentamente enquanto goblins lanceiros estavam nas suas costas. A P.E.K.K.A é a Executora, a carta que simplesmente apaga qualquer coisa que tenta defender. Não importa se é o Mega Cavaleiro, Golem, Golem de Elixir, a P.E.K.K.A ia resolver. E aí entra a verdadeira aberração que faz esse deck explodir em popularidade, a Máquina Goblin. Ela atirava rápido demais, acabava com enxames em segundos e ainda causava dano suficiente em unidades pesadas. É aquela carta que faz você se perguntar como é que isso diabos passou pelos testes do servidor. Esse deck atingiu seu auge no final de 2024 indo para 2025, quando o Gigante Goblin e a Máquina Goblin receberam buffs quase ao mesmo tempo. A taxa de uso disparou, as taxas de vitória ficaram insanas e parecia que todo mundo estava jogando com essa porcaria. A Supercell interveio com vários nerfs, mas mesmo assim o deck continua fortíssimo na mid ladder até hoje. Pode até não ser o terror absoluto que já foi, mas ainda carrega aquela mesma essência, um deck que vence mais pela força bruta e pela sinergia quebrada do que por qualquer tipo de habilidade. E agora a gente entra em um dos decks mais símbolos de jogo do piloto automático do Clash Royale, o Spam de Recrutas Reais. Esse deck é, sem exagero, a definição de pura gameplay sem cérebro. Quando essa carta foi lançada, ela mudou completamente a forma como os jogadores enxergavam pressão em duas lines. Você solta os recrutas na ponte e o jogo faz o resto por você. A força desse deck não vem de jogadas mirabolantes, vem de valor bruto, porque por 7 de Elixir, você coloca 6 unidades resistentes, todas com escudo, obrigando o adversário a responder em dois lados ao mesmo tempo. E a verdade é que é simples, a maioria dos decks não consegue lidar com essa pressão. O melhor de tudo é que você quase não precisa pensar em posicionamento ou time, é só jogar tudo e pronto. O pacote clássico vem com recrutas reais, acompanhado de porcos reais, máquina voadora e eletrocutadores. Quando a versão evoluída dos recrutas chegou, tudo ficou ainda mais quebrado. Eles ganharam mais vida, mais dano e ainda passaram a dar investidas extremamente fortes depois de avançar um pouco. Eles ficaram mais resistentes, mais agressivos e mais difíceis de parar. Só que mesmo depois de alguns nerfs, o impacto continuou praticamente o mesmo. Hoje, em 2026, esse deck ainda é meta, mesmo depois de várias tentativas de balanceamento. E o motivo é simples, ele é muito consistente. Você não precisa jogar perfeitamente, você não precisa saber jogar o jogo. É só você jogar os recrutas, apoiar com as cartas certas e deixar o deck jogar a partida por você. Você não precisa nem pensar. E pra fechar, a gente chega em um velho conhecido que simplesmente se recusa a desaparecer, o Círculo de Gigante Real. Esse deck é uma entidade do Clash Royale. Ele some por um tempo, volta, some, volta. O motivo dele ser considerado um deck de baixa habilidade está na simplicidade extrema desse jogo. Não existe mistério, você joga o Gigante Real na ponte sempre que a construção do adversário estiver fora de ciclo. O Gigante Real é forte porque quebra uma regra básica do jogo, ele é um tanque de longo alcance. Enquanto outras condições de vitória precisam encostar na torre, ele só precisa estar perto da torre, e talvez seja exatamente por isso que ele nunca sai do meta. Mesmo quando o adversário consegue defender tropas, o Gigante Real ainda arranca dano da torre. É aquele dano pingado, constante e irritante, que vai somando até você perceber que metade da sua torre já foi embora. A forma de jogar contra esse deck é simples ao ponto de parecer preguiçosa. Você defende com cartas baratas, esqueleto, espírito de gelo, canhão, qualquer coisa que segure minimamente, espera o adversário gastar a construção, ou então o principal counter do Gigante Real, e no segundo restante, o meu amigo Gigante Real na ponte. E aí você escolhe o tempero, tá com o pescador puxando as defesas para longe e deixa o Gigante Real livre para atirar, ou então você manda o Fantasma Real deixando o push ainda mais forte. A versão com o Relâmpago é ainda mais quebrada, não precisa saber jogar o jogo, não precisa de timing refinado, é só esperar o adversário se comprometer em Elixir e punir ele imediatamente. Ao longo da história do Clash Royale, o Gigante Real viveu vários ciclos eternos de ida e volta. Hoje, em 2026, ele está firme, não absolutamente quebrado, mas ainda assim muito forte. E aí que vem a pergunta final: qual diabos é o deck com menor habilidade de toda a história do jogo? Pra mim não tem muita discussão, cara, é o Beatdown de Golem de Elixir. Cara, esse deck aqui leva com muita distância, com um gap gigantesco. Se a gente olhar apenas para o nível de habilidade mínimo, ele fica no fundo do poço. O próprio deck te ensina a ignorar a defesa nos Elixir simples. Ele literalmente te diz para você tomar um pouco de dano, apanhar, não se importar. E quando o Elixir dobrar, você taca tudo atrás da torre do rei e reza. Meu amigo, não tem segredo, é o deck mais fácil da história do jogo que qualquer animal conseguia jogar.